Se você olhar para trás, Estevão, eu juro pela alma da minha mãe que mando o feitor arrancar seus olhos. A voz da sinhazinha Isabel tremia, não de medo, mas de uma audácia que beirava a loucura. Ela estava parada à beira da cachoeira proibida, com as mãos nos laços do espartilho. De costas para ela, a menos de 3 metros, estava o escravo mais temido da fazenda. Um homem que poderia quebrá-la ao meio com uma mão, mas que naquele momento estava paralisado pelo terror de uma ordem impossível. Ele tinha 2 escolhas: obedecer e ouvir o som das roupas de sua senhora caindo na pedra, ou virar-se e enfrentar a morte certa pelo pecado de ver o que nenhum homem, nem mesmo o noivo dela, jamais vira. O que aconteceu naquela tarde, entre o barulho da água e o silêncio da mata, não foi registrado nos livros de história. Foi um segredo selado com água, suor e um perigo mortal. 0045-05 Desenvolvimento Parte 1. O calor e o capricho. O ano era 1868. O calor no interior de São Paulo era algo vivo, palpável. O ar era tão pesado que parecia colar na pele, e nem mesmo as paredes grossas da casa grande do engenho Ouro Verde conseguiam manter o frescor. O coronel Macedo, pai de Isabel, estava em viagem de negócios na corte, deixando a fazenda sob os cuidados de feitores brutais, e de sua única filha, Isabel. Isabel tinha 19 anos. Era conhecida na região por sua beleza altiva, cabelos negros como a noite e um temperamento que muitos chamavam de selvagem. Ela estava noiva de um visconde rico da capital, um casamento arranjado que ela desprezava com todas as forças. Isabel sentia-se sufocada. Sufocada pelos vestidos de camadas, sufocada pelas regras de etiqueta, sufocada por um destino que não escolhera. Naquela terça-feira, o calor tornou-se insuportável. Isabel andava pelos corredores da mansão como uma onça enjaulada. Ela olhou pela janela e viu a mata fechada que cercava a propriedade. Lá dentro, a quilômetros de distância, havia uma cachoeira conhecida como o Poço das Almas. Um lugar perigoso, onde diziam haver cobras e onças, mas onde a água era gelada e pura. Uma ideia imprudente formou-se em sua mente. Ela queria nadar. Não na tina de madeira morna do seu quarto, sob a vigilância das mucamas. Ela queria a água selvagem, mas ela não podia ir sozinha. A mata era perigosa. Ela precisava de um guarda-costas, um cão de guarda. Ela foi até a varanda e seus olhos varreram o terreiro. Havia muitos homens ali, mas ela precisava de alguém específico. Alguém que impusesse respeito à mata e aos homens. Seus olhos pararam em Estevão. Estevão era o ferreiro da fazenda. Um negro de estatura gigantesca, com cicatrizes de quem já sobrevivera a muito castigo e muita briga. Ele não falava muito. Diziam na senzala que ele tinha o corpo fechado. Ele era temido. Até o feitor evitava olhar nos olhos dele por muito tempo. Era exatamente disso que Isabel precisava. Perigo sob seu controle. Mande chamar o Estevão, ordenou ela à mucama que servia o café. Diga que traga a espingarda e o facão. Vamos sair. A mucama arregalou os olhos. Sinhazinha. O Estevão, ele é bicho do mato. O coronel não gostaria. O coronel não está aqui, cortou Isabel, com o olhar frio dos Macedo. Obedeça. Quando Estevão se apresentou na escadaria, sujo de fuligem da forja, segurando o chapéu com as mãos grossas, ele não entendeu. Quando a sinhazinha disse que iriam à cachoeira, ele tentou recusar. Sabia que estar sozinho na mata com a filha do patrão era assinar a própria sentença de morte, se algo desse errado. A mata é perigosa, sinhá. Tem onça parda rondando, disse ele com a voz grave, profunda como um trovão distante. É por isso que você vai, Estevão, para matar a onça se ela aparecer. E se recusar, direi ao feitor que você me desrespeitou com o olhar. Era uma chantagem cruel. Estevão sabia que um olhar desrespeitoso podia render 300 chibatadas. Ele assentiu, pegou a carabina velha do coronel e a seguiu. A caminhada durou 1 hora. Isabel ia à frente, abrindo caminho com uma energia nervosa. Estevão ia 2 passos atrás, os olhos atentos a cada movimento da mata, mas também, inevitavelmente, a figura da mulher que caminhava à sua frente. O cheiro de lavanda que vinha dela misturava-se ao cheiro de terra úmida. O silêncio entre os dois era tenso, carregado de tudo aquilo que a sociedade proibia. A ordem na beira do abismo chegaram à cachoeira. O barulho da água caindo nas pedras era ensurdecedor e maravilhoso.
O local era isolado, um santuário de pedras e espuma branca cercado por árvores gigantescas. Não havia viva alma por quilômetros. Isabel parou à beira do poço. A água era cristalina, convidativa. O calor fazia o vestido colar em suas costas. Ela se virou para Estevão. Ele parou a uma distância respeitosa, olhando para as árvores, vigiando, cumprindo seu papel de cão de guarda. Estevão, disse ela. Ele se virou. Vire-se de costas para o poço. Fique de guarda virado para a mata. Se alguém ou algum bicho vier, atire. Ele obedeceu prontamente, aliviado por não ter que olhá-la. Virou-se, segurando a arma junto ao peito, os músculos das costas tensos sob a camisa de algodão surrado. E Estevão, a voz dela mudou, ficou mais baixa, mais aveludada, competindo com o som da água. Eu vou me banhar. Vou tirar este vestido que está me matando de calor. As costas de Estevão ficaram rígidas como pedra. Ele apertou o cano da arma até os nós dos dedos ficarem brancos. Sim, isso não é prudente. Vamos voltar. Eu não pedi sua opinião. Eu te dei uma ordem. Fique de costas. E ouça bem, se você virar. Se você ousar olhar para trás, eu gritarei. Direi que você me atacou. E você sabe o que farão com você. Eles não vão apenas te matar. Eles vão fazer você desejar a morte por dias. A ameaça era terrível, mas havia algo na voz de Isabel que não era apenas crueldade. Era um desafio, uma provocação. Estevão fechou os olhos. Não olharei. Sim, O que se seguiu foi uma tortura para os sentidos do escravo. Ele ouviu o farfalhar da seda. Ouviu os laços sendo desfeitos. Ouviu o som pesado do vestido caindo sobre a pedra. Cada som era uma martelada em sua imaginação. Ele sabia que, a 2 metros dele, a mulher intocável, a filha do dono de sua vida, estava se despindo. Isabel, por sua vez, sentia uma mistura de terror e liberdade. O ar fresco tocou sua pele. Ela estava nua na mata, vigiada pelo homem mais forte da fazenda. Ela olhou para as costas largas de Estevão. Ele era uma muralha. Ela sentiu um poder embriagante. Ele estava ali, imóvel, submisso à sua voz, mas ela sabia que fisicamente ele poderia destruí-la em segundos. Essa linha tênue entre o poder e o perigo a excitava mais do que qualquer baile da corte. Ela entrou na água. O choque térmico a fez soltar um gemido baixo. A água está divina, Estevão, gritou ela, alto o suficiente para ele ouvir. Uma pena que você não possa ver. Estevão não respondeu. O suor escorria por sua testa, ardendo nos olhos. Ele rezava para todos os santos, e para os orixás de sua mãe, para que aquilo acabasse logo. A tentação de olhar não era apenas luxúria. Era curiosidade, era o instinto humano de ver o proibido. Mas o medo do tronco, e algo mais profundo, um respeito estranho por aquela mulher louca, o mantinham imóvel. Isabel nadou. Ela se sentia uma ninfa, uma deusa. Ela olhava para o homem na margem, e via a tensão nos ombros dele. Ela queria testar os limites dele. Até onde a lealdade, ou o medo, iriam. Estevão, traga-me o sabonete que ficou na bolsa. De costas, andando para trás. Sim, não. Ele sussurrou, a voz rouca. Agora. Ele obedeceu. Deu passos cegos para trás, tateando a pedra, até encontrar a bolsa. Jogou o sabonete na direção da água sem se virar. Isabel riu. Um riso claro, que ecoou nas pedras. Mas a natureza não gosta de ser desafiada. E a arrogância de Isabel cobraria seu preço naquele exato instante. 10.00-1330 Desenvolvimento Parte 3. O acidente e o toque ao tentar pegar o sabonete que boiava. Isabel pisou em uma pedra coberta de limo verde. Foi rápido demais. O pé dela escorregou. Ela perdeu o equilíbrio. A cabeça dela bateu com força na rocha antes de afundar na parte mais funda do poço, onde a correnteza formava um redemoinho traiçoeiro. Não houve grito, apenas o som de um baque surdo, e o barulho violento da água sendo agitada. Estevão ouviu o baque. Ouviu o silêncio repentino onde antes havia risadas. Sim, ele chamou, sem se virar. Silêncio, apenas a cachoeira. Sinhazinha Isabel, o instinto de sobrevivência gritou na mente de Estevão. Não olhe, é um teste. Se você olhar, ela vai gritar e você morre. Mas os segundos passavam, e ela não emergia. Se ela morresse afogada sob a guarda dele, ele seria esfolado vivo pelo coronel de qualquer maneira.
A morte o esperava de qualquer jeito. Entre a morte certa por negligência e a morte provável por desobediência, Estevão escolheu a vida dela. Ele se virou. A cena congelou seu sangue. Isabel não estava na superfície. Ele viu apenas a mancha branca do corpo dela afundando na água escura, levada pela correnteza em direção às pedras afiadas da queda seguinte. Estevão não pensou. Ele largou a arma e se atirou na água, com roupa, botas e tudo. A água gelada cortou sua respiração, mas ele nadou com a força de um touro. Ele mergulhou fundo, abrindo os olhos na água turva. Viu os cabelos negros de Isabel flutuando como algas. Ela estava inconsciente. Ele a agarrou pela cintura. A pele dela era macia, escorregadia. Pela primeira vez na vida, ele tocou a Sinhá, não como servo, mas como salvador. Ele a puxou para a superfície, lutando contra o redemoinho que tentava tragar os dois. Chegaram à margem de pedra. Estevão a arrastou para fora da água. Ela estava pálida, os lábios roxos, completamente nua. Mas Estevão não viu a nudez com malícia naquele momento. Ele viu a fragilidade. Ele a colocou de lado e pressionou as costas dela, como vira os marinheiros fazerem no porto. Respira, respira, menina. Ele grunhiu, esquecendo os títulos. Isabel tossiu, cuspiu água, puxou o ar com um som agônico. Seus olhos se abriram, arregalados, focando no rosto de Estevão, que estava a centímetros do dela, pingando água. A realidade caiu sobre os dois como uma bigorna. Ela estava viva, mas ela estava nua, e ele estava em cima dela, segurando seus braços, olhando-a nos olhos. O maior tabu do império havia sido quebrado. Estevão recuou imediatamente, virando o rosto, arrancando a própria camisa molhada para cobri-la. Perdão, Sinhá. A senhora afundou. Bateu a cabeça. Eu tive. Ele tremia. Agora que a adrenalina passava, o terror voltava. Ele a tinha tocado. Ele a tinha visto. Isabel sentou-se, puxando a camisa dele para cobrir o corpo. O cheiro dele estava no tecido. Cheiro de ferro, de mata, de homem. Ela tocou a própria cabeça, sentindo o galo e o sangue onde batera. Ela olhou para Estevão. Ele estava de joelhos na pedra, de cabeça baixa, esperando a sentença. Ele parecia um condenado esperando o carrasco. Mas Isabel não gritou. Aquele homem, aquele bicho do mato que todos temiam, havia se jogado no abismo para salvá-la, sabendo que isso poderia custar a vida dele. Uma emoção nova, perigosa e quente, subiu pelo peito de Isabel. Não era gratidão, era possessão. Olhe para mim, Estevão, disse ela. A voz estava fraca, mas imperativa. Ele negou com a cabeça. Não posso, Sinhá. Olhe para mim. Ele levantou os olhos. O medo e o desejo travavam uma guerra naquele olhar escuro. Isabel se arrastou até ficar perto dele. Ela levou a mão trêmula ao rosto dele, tocando a cicatriz em sua bochecha. Você me salvou, sussurrou ela. Eu fiz o que precisava ser feito. Você me viu, disse ela. Não era uma acusação, era uma constatação. Meus olhos pecaram, Sinhá. Pode mandar-me cegar se quiser, mas eu não podia deixar a senhora morrer. Isabel sorriu, um sorriso triste e estranho. Ninguém vai te cegar, Estevão, porque ninguém vai saber. Ela se aproximou ainda mais, até que seus lábios quase roçaram a orelha dele. Isso será o nosso segredo. A água levou o meu acidente, e a água lavou nossas posições. Aqui, agora, não há Sinhá nem escravo. Há apenas o homem que me tirou da morte. Ela segurou a mão dele, e a colocou sobre o próprio coração, que batia descompassado sob a camisa molhada dele. Você sente isso? Esse coração bate porque você permitiu. Então, esta vida agora é sua. Eu sou sua, Estevão, de um jeito que nenhum papel de cartório jamais dirá. Eles ficaram ali, em silêncio, enquanto o sol começava a baixar, tingindo a cachoeira de dourado. O perigo não havia passado. Na verdade, havia apenas começado. Eles voltariam para a fazenda. Ela vestiria suas sedas, ele voltaria para a forja. Mas ambos sabiam que, a partir daquele dia, cada olhar trocado no terreiro carregaria o peso daquela tarde na cachoeira. O peso de um corpo molhado nos braços, de uma vida salva e de uma barreira quebrada. O coronel Macedo nunca soube. O noivo Visconde nunca soube. Mas dizem que, até o fim de seus dias, Sinhá Isabel nunca mais permitiu que outro homem a protegesse. E dizem que Estevão, o ferreiro temido, tinha nos olhos um brilho diferente,
de quem guarda um tesouro que rei nenhum pode comprar. E você? Teria a coragem de Estevão? Arriscaria a pior das mortes para salvar a vida de quem te oprime? Ou deixaria a correnteza levar o destino? A linha entre o dever e o amor é tênue, e às vezes, ela é desenhada na água. Se essa história de tensão e coragem prendeu sua atenção, inscreva-se no canal. O passado esconde segredos que a história oficial não conta, mas nós contamos. Deixe seu like e comente. Segredo das Águas. Até a próxima história proibida.